caminhos, percursos, resistência, luta, legado. O que você segue? O que você deixa? Quais rastros constrói? Contam os antigos anciões que quando a lágrima da escuridão encontrasse a gota de seu suor, abriria a cratera mais profunda da terra e nasceriam dali as duas criaturas mais insanas e sanguinárias que uma vã consciência poderia imaginar. Elas seriam responsáveis por espalhar as vozes mais sujas e erguer o poder da escuridão do norte na Amazônia. Legado é o que marca a nossa passagem, o que deixamos para quem caminha conosco. Chegou a hora de trazer ao mundo os ensinamentos, as crenças e os credos de uma dinastia. Mas às vezes, para que uma dinastia prevaleça, algo deve ser provado. O que você faria para defender a sua casa? Além de matar? Nossa, pra defender, mana, a gente tá aqui 4 dias sem dormir praticamente, com tech bond no cabelo. Acho que isso aqui já é uma boa prova, mas fora isso, acho que a nossa história fala muito sobre o que a gente já fez pra defender essa house. Cada mãe sabe o valor que cada uma das suas filhas tem e principalmente o valor de um trabalho de 18 anos nessa cidade. Então eu sou capaz de muita coisa para defender esta casa. O que eu faria para defender a minha casa? Eu faria o que eu faço sempre, mostrar o meu trabalho, mostrar que o meu trabalho é bom, que o trabalho de toda a minha house é bom também e que a gente é muito apaixonada pelo que a gente faz. Eu sou capaz de dar a minha vida pelas minhas filhas. Sabe por quê? Porque elas me mostraram garra, meu amor. Elas me mostraram que mesmo a gente sendo ó com a outra, no outro dia a gente tá pedindo desculpa aí, entendeu? E correndo atrás dos nossos erros, tentando ser diferente. Isso é ser humano, gente. Eu quebraria o pino da Gigi, eu rasparia o cabelo da Shaira. Não tem babado não, vê que não tem, que eu sou de Belém no meu pescoço, querida. Eu quero que tu pegue uma das minhas filhas que vai ser babado, querida. Pelo que a sua casa quer ser lembrada na competição? Acabamento, querida! Eu acho que pelo que a gente quer ser lembrada é por ser bem doidas e sempre trazer o inusitado. A Milona tava até falando assim, mano, a gente tem que chegar lá e ser assim bem crazy mesmo, porque elas são assim, mano, no dia a dia, já passaram bem com as coisas, mano, são hackeadas a mente delas já, não é? Mostrar que elas são bem descompensadas, né? Olha, principalmente eu acho que a gente vai ser lembrado pela união. Tá sendo um processo bem corrido, mas no decorrer disso tudo a gente conseguiu se unir. As 3 palavrinhas, identidade, garra e união, eu tenho certeza que a gente vai mostrar os 3 potenciais, mas a união entre nós 4, ela é imprescindível, assim. Quando eu convidei as meninas, a primeira coisa que eu pensei é em convidar pessoas apaixonadas pela arte drag. Então eu quero que a nossa house seja lembrada pela paixão em fazer drag. Em fazer drag por dinheiro, em fazer drag de graça, em fazer drag. A gente gosta de fazer drag, a gente gosta de se montar, a gente quer ser bonita, a gente quer ser estranha, a gente quer ser gótica, a gente quer ser francesinha, a gente quer ser tudo. A gente é apaixonada por se montar e a gente quer ser lembrada por isso. Eu acho que a gente vai trazer um trabalho que toda Belém conhece dessa casa, mais elevado à 4ª potência, assim. Cada uma vai somar uma potência elevada, vai ser um desdobramento da visualidade que cada uma traz, assim. Então eu acho que a gente quer marcar pelo volume,
pelo acabamento e, é claro, querida, pelo luxo. Afinal de contas, a casa é híbrida. Lorde. E tu, meu amor? Eu tô bem. Tá bem? Bonita. Veio de onde? Paris. Epa. Tô bem e bonita. Quer ser lembrada por quê? Ah, eu tenho... Não sei, eu acho que eu posso ser só bonita. É, né? Tem gente que tem coragem. Dentro do Dinastia Drag, qual house vocês consideram ser a maior adversária de vocês? A nossa mesma. Nenhuma das outras. É verdade. Isso é uma A nossa grande mesma. verdade. Questão de tempo, questão de preparação, todas nós trabalhamos durante o dia, fica difícil de se encontrar, fica difícil de produzir, mas a gente tá fazendo isso, a gente tem a madrugada, pra que dormir? Então, o nosso empecilho em vencer somos nós mesmos. As outras são as outras. Eu vou deixar essa pra quem? Desirê ou Charlize quer responder? Na minha opinião, eu acho que é a House of Carão. Babado. É. Elas são destruidoras, né? Eu fiz parte da House of Carão por um bom tempo, assim, nessa construção da identidade do que era fazer, me demonizei. Juliano, Perséfone é minha filha, então a gente tem uma ligação com essa house, né? Então a gente acha que ela é a nossa grande desafiadora, competidora. A gente faz as coisas pensando, mano, o que a House of Carão tá fazendo uma hora dessa? Menina, acho que além da gente, acho que só a gente, mas entre a gente só a gente, mas assim, uma house assim que poderia chegar a balançar assim, a gente olhar assim, ai, bora se aproximar, bora ser amiguinha por um quanto. Acho que seria a house da Vera Queens, né? Ver Queens. Não sou amiguinha não, amiga. A gente não é amiguinha, a gente é candidata de concurso. A gente sorri, se une, dá beijo no rosto, mas se for pra mim pegar a coroa, eu empurro ela de lado, assim. Eu acho que eu considero a Vera Queen, porque conhecendo a Pandora, ela é a mais competitiva do rolê. Mas o que vocês acham? Nenhuma. Aquela, né? Sorry. Não tem, mano. Qual é o maior ensinamento que você passa para suas filhas? Eu acho que, nossa, tá participando desse momento que é histórico para a Amazônia, para América Latina, para Belém do Pará, pra gente mostrar a nossa arte sem ter que precisar ir para outro estado. Eu acho que isso prova que mesmo na precariedade, mesmo na dificuldade, a gente precisa ter o plano A, B, C, D, E, F, G, H. E nada do que for discutido, nada do que for salientado em discussão, em desavença, tem que ser prioridade. A prioridade sempre vai prevalecer a união, a força, a garra, sabe? Essa união de família assim, a gente briga, não romantizando, mas a gente briga, mas a gente precisa se entender porque a gente tem metas, tanto individuais quanto coletivas. Porque quando a gente se encontra, a gente constrói coisas. Existe uma egrégora a partir dessa união nossa, né? Então, quando a gente se encontra, é pra se fortalecer, é pra discutir, é pra brigar, mas é sobretudo pra crescer. E entender que
mesmo em dificuldades, a gente não pode nunca deitar. E sempre botar a cara a tapa. Mesmo se eu estiver usando um saco de lixo, meu amor, eu vou servir saco de lixo. Trash. Eu acho que o maior ensinamento que eu passo para minhas filhas, não tô dizendo que elas aprendem, mas é a gente se ajudar, sabe? É muito a troca de afeto para muito além das relações de montação, de estar no rolê e tal, mas de estar lá no dia a dia umas pras outras, de, enfim, de realmente manter uma proximidade, manter uma relação familiar entre si, de estar lá no dia a dia uma pras outras e tal. Eu acho que o respeito com a profissão alheia, né? Eu brinquei mais no início de quebrar o pino da Gigi, de raspar o cabelo da Shaira, mas eu acho que eu faço drag desde 11 anos de idade. Eu tenho 17 anos fazendo drag e o que eu me orgulho na minha carreira é de não ter passado por cima de ninguém. O meu foco não é saber quem tá fazendo o quê, o meu foco é no meu trabalho. Algumas vezes vai dar certo, algumas vezes não vai dar, mas faz parte do percurso, faz parte da nossa carreira, aprender com as vitórias e com as derrotas. E eu acho que eu quero passar pra elas isso, passar pra elas que nesse tempo todo de drag, eu só cheguei aonde eu cheguei porque eu foquei no meu trabalho e não no trabalho dos outros. Arrasou, mano. Tava certo. Eu acho que é o que a vida sempre me cobrou, responsabilidade. Eu posso ser vulgar, perereca, vagabunda, a minha arte não é. A minha arte nunca vai ocupar um nível abaixo de algo referente à qualidade. Eu acho que para a gente bater no peito, gritar por direito, exigir que a sociedade entenda essa arte, a gente também tem que mostrar que a nossa arte é bem feita, é com responsabilidade, é bem acabada e vendível, né? E vendível. A gente precisa ter um produto de qualidade para vender, para que a cidade entenda que faz arte drag na Amazônia e faz bem. Exatamente. Faz bem. Mas é preciso que todo mundo entenda, não só da minha house. Eu ajudo outras meninas de outra house, eu dou conselhos, eu entrego conselhos. Se a pessoa aceita, já é problema dela. Porque vocês são a maior dinastia drag da Amazônia. Não precisa responder, olha aqui. Meu amor, a gente tem garra, identidade e o que mais? E união. Meu amor, esses 3 ingredientes juntos numa house que vem de periferia. E eu não falo dessa periferia que ainda está próxima ao centro. Eu falo da periferia que tu tem que pegar um ônibus e tu passa 2 horas no trânsito. Tem BRT agora. Né? Tem BRT que come mais um pouquinho do tempo. Mas mesmo assim tu ainda tá lá no sufoco. A gente acredita na nossa arte, a gente acredita no que faz. E por isso, nós somos excelência no que fazemos. Acho que é porque primeiramente a gente acredita na nossa arte. A gente sabe muito bem o que a gente é capaz. E a gente tem se mostrado muito esperta em relação ao que a gente produz, né? O que a gente produz. Então, a gente se considera, sem dúvida, a maior dinastia, porque nós somos assim. Nós não paramos em um lugar. Nós sabemos que existe uma perfeição e nós vamos superá-las. Sim. A gente transforma a diversidade num hibridismo cultural, meu amor. Eu acredito que também possa ser a nossa diversidade, porque a Amazônia é isso, é diversidade artística, né? Nós, quando estamos dentro do núcleo artístico, como estamos agora, a gente percebe o quanto nós estamos no mesmo lugar e somos tão diversos, e o resto do Brasil ainda não nos contempla em totalidade. Então acredito que a gente carrega essa diversidade e a gente também acredita que estamos para além disso,
para além de apenas drags do norte, somos as drags do Brasil, do mundo, que representam e que são autênticas e ninguém é igual a gente. Então é por isso que a nossa house, que é diversa, tem carregado isso. Eu acho que cada uma de nós consegue entregar um trabalho único. E quando a gente se une, a gente consegue, de certa forma, resgatar um pouco de cada, dessa força de cada uma e jogar pro mundo, seja no look, na aparência, no cílio, no delineado. Complementa tudo, né? De alguma forma, a união vira uma... Isso aqui que a gente tá, tipo, é a união de todas, assim, essa E o pontuação. visual também fala por si só, né? É. Ainda assim, cada uma com a sua identidade. Fala da história delas. Eu, com certeza eu. Persephone. De longe. Eu acho a Shaira. Ai, a Charlize. Sou eu, mano. É filha, né? É, mano, minha Esperava. filha. Mas eu sou perfeccionista. A Pandora, com certeza. A Pandora. Acho que é a coitada. Monique. Lavon. Monique. Palhaça. Ela não perde. Total. Ela não tem rosto, Tem um nem close vergonha que ela na não perde, cara. Ela não tem rosto nem vergonha na cara. É legal o tempo, ó. Já passou. Já passou. E se tu não acompanha, tu perdeu a piada, querida. Charlie. Ah, mas como é a música? Mas como... Bicha preta preguiçosa. Coitado, Charlize. Olha. Todas. A procrastinação de todas, né? Elas chegam atrasadas, mas entregam qualidade. Afrodite. Eu. Pandora. Persephone. Mamãe. Unânime, mamãe. Com certeza. Elas vão chegar lá, obrigada, mas vão. Até o final deste programa elas estão impecáveis. Miss Legrini. Aquariana. A chata, né, do rolê, mano. A Johan. Johan é nosso equilíbrio. Se não fosse ela. E ela ajuda todo mundo, ela é muito dedicada. É porque são 3 signos de terra aqui. Eu sou do fogo. É, e aí tem que vir alguém.